Mas ele dizia o seguinte: não existe sucesso sem sucessivos sucessores. Olá pessoal, estamos aqui no podcast Café com Sal. Hoje eu tenho o privilégio de receber o pastor Rui. Mais de 50 anos no ministério com dependentes químicos, no Esquadrão da Vida de Bauru. Fica conosco, não perca nada dessa palavra, desse diálogo. Muito obrigado, pastor Rui, por sua presença. Ruizão, que bom, rapaz. Olha, você é uma pessoa escolhida, assim, para a gente estar aqui hoje. Porque, assim, além de ter sido... sem demagogia, né? Meu mestre, meu mentor durante muitos anos, ter visto a sua vida no Esquadrão, e eu sempre digo para as pessoas, né, que o Esquadrão pode ter várias pessoas, mas você foi uma coluna. Então o que a gente quer aqui é conversar sobre isso, né, com um pouco da sua história, né, o que você... igual agora você lembrou da caminhonete, eu lembrei do caminhão que a gente colocou o nome de Jocum, porque eu na verdade, eu nem sei por que o nome Jocum que foi colocado. Alguém? O Jocum, porque era um desafio. E o negócio era muito forte na vida das pessoas que se propunham a ir lá, né? Fazer o curso, tudo, a ITED. Sim. Então, por ser difícil, o Jocum era um caminhão difícil de dirigir. Aí colocaram Jocum. Jocum. Você vê, esse é um lance que eu levei lá quando eu estive na base de Chico, né? E eu falo hoje, ó, eu dirigi um carro igual o Jocum, né? Mas a história mesmo, então é isso. A gente via muita gente passando por lá, como o Márcio da Rocha, que eu pretendo trazê-lo aqui, o Celso também, né? E outras pessoas que passaram por Jocum e outros locais, né? De missões. Mas assim, na sua vida, Ruizão, o que você me diria hoje, né? Se for assim, com a sua idade, experiência, Esquadrão da Vida, amizade, o que você me diria hoje assim, para a gente passar para as pessoas que nos ouvem, né? Aquilo que daqui a um tempo, eu sempre disse isso para as pessoas, um livro que eu li de Robert Orr, não sei se a frase é dele, mas ele dizia o seguinte: não existe sucesso sem sucessivos sucessores. Então a gente, daqui a pouco não estamos aqui mais. O que a gente passa para essa galera que está vindo da inteligência artificial, essa questão toda que está havendo constantes mutações, né, no mundo, né? O que você hoje pode nos agraciar aí com a sua sabedoria? Sal, com tudo aquilo que a gente vivenciou ali no Esquadrão, a gente entendeu que era um chamado de Deus. Eu faria tudo novamente. Pena que é impossível, né? Como você disse, as coisas estão mudando muito, mas com Deus eu aprendi que tudo é possível. São situações que a gente vivenciou ali dentro, de renúncia, de entrega, de tristezas, né? Às vezes, muitas pessoas que você estava ajudando, daqui a pouco retrocediam. Então, eram momentos assim de reflexão, né? E pedir por misericórdia pela vida dele. Mas há também muitas alegrias, né? Como você disse aí, não é um mentor, mas a sua vida, a vida de tantos outros que chegaram ali, como a minha, teve um tempo muito especial e único, que foi a concepção de um Deus que podia mudar a nossa história. E a gente acreditou nisso. Com muita fé, nós conseguimos ter uma experiência com Deus e ter uma vida assim, além de toda a expectativa que a gente tinha. Não tinha expectativa nenhuma, mas ali, hoje eu olho, eu trago
à memória, como diz Jeremias nas Lamentações, né? Aquilo que me pode dar esperança. Situações difíceis vão continuar vindo, mas a gente tem um norte, que é o Senhor, a gente tem uma caminhada com Deus e tem exemplos, né? Como a sua vida. O que você fez ali dentro, meu irmão? Brincadeira, né? A equipe, esses dias eu estava olhando na mídia a seleção brasileira, Ronaldinho, fenômeno, Gaúcho, o Kaká. Então era um time imbatível. E tanto que ganhamos, né? A Jules Rimet. E ali a gente tinha um time. Uhum. É um time que um dia o Edmundo falou assim: a Raquel me falou que jamais nós vamos ter um time desse. Porque fazia as coisas acontecerem simplesmente com a fé em Deus e a gente via milagre acontecendo. Chegou um menino, ele acolhido. Uhum. Aí ele falou assim: eu cheguei num dia de jejum. A gente tinha um jejum de sexta-feira e até o sábado às 18 horas. Sexta-feira após o jantar, sábado até às 18 horas. E quando a gente chega ali no acolhimento da instituição, é óbvio que eles não iam deixar a gente passar fome, porque a gente nem sabia que era jejum. Eu sei que eu peguei minha refeição, comi, e mais um grupinho de algumas pessoas que estavam caminhando nos primeiros passos, não entendia. Ele falou assim: mas eu vi uma das coisas que você estava pedindo era um trator. E depois, no mês seguinte, eu vi o trator chegando. Era jejum. Então é algo sobrenatural, é só Deus que faz além de toda expectativa humana. E esse Deus não tem jeito da gente abandonar, da gente falar: Deus, não preciso mais, pelo contrário, a dependência é eterna. Como diz Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, cada dia, ainda eu estou com meus 7,8, né? 78 anos. E eu tenho muito ainda que aprender do Senhor. A família, os filhos, sabe? A vida do Marcelo. Uhum. Marcelo, ele está numa instituição, numa cidade aqui do estado de São Paulo. E ele foi espontaneamente, está ajudando, está trabalhando. Maravilha. E ele é um menino que liga todo dia para a gente. Ora por nós, chora, entendeu? E eu vejo assim tudo isso, é a graça e a misericórdia do Senhor. Amém. E o mundo hoje é terrível, né? A gente percebe desde os escalões lá em cima, muita coisa ruim acontecendo. E às vezes me faz lembrar de um homem, filósofo não, poeta, que ele fala assim: rugia no meus centros cerebrais, lá no cerne, a multidão dos séculos futuros, homens que a herança de ímpetos impuros tornara etnicamente irracionais. E ele diz ali, Augusto dos Anjos: não sei onde meus olhos liam, em letras garrafais, que no humus do monturo realizavam seus partos mais obscuros dentro das genealogias animal. E como quem esmigalha milhões de protozoários, eu meti todos os meus dedos mercenários na consciência daquela multidão. Em vez de achar a luz que os céus inflama, eu somente encontrei moléculas de lama e a mosca alegre da putrefação. Então o mundo
jaz no maligno, está indo daí para pior. Maravilha, Ruizão. Que bom ouvir, né? Além das escrituras, né? Eu acredito muito que nós somos a nossa história, né? Falar um pouco e daqui a não sei quantos anos que nós aqui não mais estivermos, pessoas ouvirem um pouquinho dessa história e poder fazer a diferença, né? A história do mundo ela é marcada por isso. Às vezes nós desapercebemos ou não valorizamos a história, mas o que move de fato é retornar à raiz, sempre, né? A água viva, né? O pão da vida, o caminho, a verdade, a vida, a singularidade da cristandade, né? Então, que bom. Luizão, o que seria, assim, na sua vida, um divisor de águas, né? Além da própria recuperação, Esquadrão da Vida e tal, o que você poderia dizer também que foi um divisor de águas na sua vida, talvez ministerial? Eu me lembro de uma frase, quando você já era pastor de fato, e aí pastor Lelo te apresentou na igreja, e foi dito isso, né? Ele hoje é de direito, há muitos anos foi de fato, né? Então, desmistificar isso. Lógico que a gente sempre valoriza o estudo e tudo, mas eu digo outra coisa, né? Existe a teoria e a prática, existe a espiritualidade e a religiosidade, há um abismo entre essas palavras, né? Então, o que foi divisor de águas na sua vida, talvez ministerial ou que você gostaria de compartilhar? Olha só, muitas coisas aconteceram, né, na minha história, né? Eu tive uma vida assim difícil, concernente ao uso indevido de substâncias químicas, né? Muito embora naquela época era mais o THC que existia. Mas eu era viciado também em anfetaminas, cocaína. E era um tipo de droga que te elevava. Hoje em dia o pessoal usa uma substância que eles ficam nos matos, escondidos, fica dentro de casas, fica olhando, né? Parece que tem uma perseguição. E antigamente a gente usava essas substâncias, né? As anfetaminas, estanamina, preludim, todas essas coisas, e punha na veia. Eu era tão viciado em tomar picada que quando não tinha, eu punha água destilada só para entrar e sair. Puxava o êmbolo para entrar e sair aquele sangue. Parece que isso me... Agora, o divisor de águas foi quando eu cheguei ali naquela instituição, Esquadrão da Vida, e alguém falou que Deus poderia mudar a minha vida. Eu não acreditava nisso, porque eu fui ali para ficar 2 dias. É uma segunda-feira, do dia 1 de setembro de 75, era uma segunda-feira, quando que eu coloquei os pés do esquadrão. Eu falei, eu posso ficar até segunda e terça, mas eu não posso, que tinha um monte de situações aí fora. E o pessoal que me acolheram fizeram uma roda em volta de mim e falaram, nós vamos orar por você. Eu falei, orar por mim? Não precisa. Ore por vocês mesmos. Algum dia que eu for fazer uma prece, uma oração, eu vou orar para mim, não vou orar para os outros. Eu tinha esse sentimento, né, de não compartilhar. Aí eles instaram comigo e fizeram aquela roda em volta de mim, colocaram as mãos, e um deles lá pedia para Deus tocar
e mover tudo aquilo que era ruim no meu coração, nos meus sentimentos. Hoje eu sou chorão. Aquele tempo eu era duro na queda. E eu vi que começou a descer alguma coisa quente dos meus olhos. E eu pude sentir que era Deus. Ali foi um divisor de águas. Quando o Alfredinho, meu pai na fé, que ele me trouxe para o esquadrão, que ele me evangelizou no domingo, das 3 da tarde até as 22 horas, aí mais, nós estávamos lá hoje é biqueira, eles falam que é loja, né? Mas era o local onde que a gente vendia as porcarias lá. O Alfredinho ficou lá falando comigo e no dia seguinte ele falou, para eu me livrar dele, eu falei, eu vou. Aí ele falou, então amanhã eu passo na sua casa. Tinha esquecido, quando eu vejo o Baninho tá lá, batendo palmo, vim te buscar. Eu falei, não, rapaz, daí foi ontem. E ele, como uma pessoa que maneja bem a palavra e astuto, ele falou, você não honra a tua palavra? Mexeu com o meu ego. Eu falei, eu vou para 2 dias. E aí, a partir daquela oração, eu fui uma pessoa quebrantada. E eu tenho uma frase que eu sempre digo, eu nunca vi ninguém se decepcionar com Deus por ser tremendamente, demasiadamente obediente a Deus. Só vejo essas pessoas contando bênção, contando vitória. Então foi ali um divisor na minha vida. E jamais, não tem nada que nos apague da presença do Senhor. É Ele que faz e continua fazendo, além de toda expectativa do nosso coração. É um Deus que faz além. Maravilha, eu me lembro dessa frase, então, em algumas pregações, em alguns aconselhamentos, né, em alguns diálogos, algumas reuniões, né? São frases que, direta ou indiretamente, eu ainda as uso, né? Por isso que é importante, a frase que o pastor Rui disse, né? Eu jamais vi alguém se decepcionar com Deus por ser demasiadamente obediente a Ele. Isso é algo que impregnou na minha mente, né? E que até hoje, graças a Deus, a gente procura lembrar, né? E isso é fruto da leitura bíblica, é fruto de um conhecimento com Deus, porque para a gente elaborar determinadas frases, isso vem do conhecimento, da vivência com Deus, né? Nós vimos muita coisa, né? Nós vimos paralítico andar, eu vi com os meus olhos. Samuel Del Monte é o nome dele, quero até trazê-lo aqui. Sim. Hoje é um missionário pela Jocum também, lá nos Ribeirinhos, né? Tá lá pro lado do Pará. Belém, E nós vimos pessoas que chegaram totalmente destruídas, né? E foram renovadas. Então, nós somos privilegiados porque morávamos e estávamos num local onde as pessoas moribundas vinham, né? Nós não íamos atrás, elas vinham. E nosso papel era ajudá-los, né? Isso é tremendo, tremendo. Eu quero lembrar de alguns nomes aqui, Ranulfo, que hoje, né, é uma referência e que teve uma passagem assim, muito triste, inclusive em sistemas prisionais. E ele hoje é uma referência, trabalha na Cristolândia, um dos diretores da Cristolândia de Curitiba. E a gente tem vários, né? O Noé é um excelente psicólogo que também pretendo trazê-lo aqui, que foi um dos mentores também no esquadrão. O Tomás, que se me derem a honra, trarei também aqui. Camilo, que está lá em Bariri. Ibitinga. Ibitinga, a cidade do bordado. Então tem muita gente, né? E eu falo isso porque aqueles que nos ouvem, aqueles que estarão aí talvez pensando, poxa, eu quero participar desse projeto, né?
Café com sal é só um nome, mas é um café que a gente pode dizer, é um café para falar de amor, para falar de retrospectiva da sua própria vida, daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que você fez na vida do outro, né? E qual legado você está deixando para a humanidade. Isso é muito importante. Eu tenho aqui, né, o meu legado desse local, por exemplo, e eu escrevi, né? Depois a gente pode até publicar isso, mas o principal legado é ensinar a minha filha que mais vale pessoas do que coisas. Né? E esses dias ela, até abrindo um parênteses aqui, ela me mandou uma mensagem, falou: pai, eu sou tão grato que, puxa, vocês são pais maravilhosos, né? Eu vou retribuir isso no futuro. Eu falei: filha, só tem uma forma de você retribuir: mantenha a sua fé, mantenha a sua identidade, a sua cristandade. Isso vai ser o maior presente. O resto é resto, né? Então, hoje, se eu estou aqui, Ruizão, eu quero te agradecer. E eu quero te honrar com isso, porque não são palavras somente, né? E é assim, é um momento que eu tenho certeza que Deus sabe, né, que é um agradecimento, né? Não é à toa que você é o primeiro entrevistado, né? E a gente tem aí um carinho especial pela conduta e pelo exemplo de vida e por todas as vezes que nós estivemos juntos, né? É impressionante, mas nós estivemos juntos numa madrugada, num caminhão, carregando padiola de abelhas, mudando abelhas de local num apiário, de madrugada. Quando nós chegamos na casa do pastor Rui, que era uma casa de madeira, ele lá com Elanã e Maressa, novinhos, e aí a gente tirando o casaco, aquela coisa, né? Você imagina, o caminhão veio lotado de caixa. Eu me lembro que o Marcelo estava nesse dia, a gente estava carregando, eu ainda caí num buraco de tatu. E eu falei: para, Marcelo. Então, aí voltei, falei: cara, quase quebrei a perna aqui, um buraco era tatu. Aí chegamos podre de cansaço. Eu estava tirando as coisas, e daqui a pouco o pastor Rui viu uma cobra coral. A cobra, você matou ela com o rodo assim, mandando ela na parede várias vezes, né? Quantas cobras nós matamos ali, cascavel, quanta coisa, quantas pessoas que tentaram tirar a vida um dia e a gente socorreu, É uma história que, assim, se a gente ficar aqui, tem muita coisa para ser contada. E você talvez tenha algo para nos agraciar também, né? É um prazer ter você aqui, Ruizão. Eu que agradeço, só. A gente sabe que a Deus toda a glória, mas esse prazer ninguém nos tira, de vivência, de experiência, né? E eu tenho falado também a questão da psicologia, né? Eu tenho defendi a tese no meu livro e continuo defendendo, espero escrever mais. Quando a fé encontra a psicologia, ou a psicologia encontra a fé, mas essa junção, né, do psicoteologia, isso é muito importante, porque existem pessoas querendo tirar, né, o brilho da espiritualidade no setting terapêutico. Então essa é uma causa muito particular, mas seja profissional ou não, que isso ecoe nos ouvidos de muitos, porque eu sempre vou dizer o seguinte: eu não sou um psicólogo cristão, eu sou um cristão psicólogo. Isso faz toda a diferença. O que me ajudou e me deu a condição de estudar, primeiro foi Cristo. É Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas, né? Então isso é muito importante e eu gostaria que isso assim invadisse os corações das pessoas que infelizmente ainda não têm essa noção, né? Que definem, por exemplo, psicologia, ao contrário de mim, tiram a palavra espiritualidade. Eu a defendo como ciência que estuda o homem como um ser bio, psico, social, histórico e espiritual. Não abro mão, porque senão nós estamos seccionando, mediocrizando o homem quando nós tiramos uma das suas principais dimensões, que é a espiritualidade. Até que se prove o contrário,
nós dependemos de algo muito maior, transcendente, e que nós precisamos ter a humildade de reconhecer isso, né? Mesmo sendo doutores, PhD, etc. e tal. Então é muito importante nós falarmos isso, né? Sim. Uma última pergunta, assim, para quem nos ouve, o que o pastor Rui teria a dizer, assim, sobre toda essa jornada, né? O que é importante que você gostaria de deixar um recado? Com toda a experiência que a gente tem, isso que você mencionou a respeito do homem, a sua relação, intrinsecamente você falou isso, sua relação com Deus, é provável no estudo humano que o homem ele tem algo dentro de si que pertence a Deus. Você visita uma tribo indígena que nunca teve contato com a civilização, eles têm uma ideia de culto. Eles têm uma ideia do transcendente. Adoram o sol, a lua, faz o tótem lá e se prostram. Tudo isso, o homem, ele tem dentro de si essa chama. E a Bíblia fala muito enfaticamente que diz assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, não é só a ciência, é aquela interação do homem e Deus. E o homem, quando ele desobedeceu uma ordem, eu tenho a Bíblia, um dos livros mais lidos, mais vendidos na face da terra. Eu costumo dizer que é não é o almanaque, mas você compra um bem, um veículo, alguma coisa, tem um manual do fabricante. Eu tenho a Bíblia como um manual do fabricante. Então, quando você precisa de alguma coisa, vai lá que você encontra. Porque lá tem Deus. E eu costumo dizer que o homem sem Deus, ele vai entrar por caminhos de dor, de sofrimento, com certeza. Agora, a hora que ele reconhece que existe alguém que o fez, que lhe deu uma vida, a vida se torna mais leve de ser levada. Muito embora que o Senhor lhe diz que no mundo nós vamos passar por aflições. Mas ele fala, tenha bom ânimo. Então, o que eu penso, e eu quero deixar para todos vocês que estão aí nos vendo, ouvindo, tenha Deus como a pessoa que fez algo extraordinário na sua vida. Se coloque diante dele, peça para que ele faça alguma coisa que você acha que é impossível. O possível pertence a nós, mas o impossível pertence a ele. E ele faz com muito carinho, muito amor para todos aqueles que se chegam nele. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Maravilha. Olha, eu acho que uma coisa importante, além, né, de tudo isso que nós já falamos, é a gente também citar que diante das dores que nós já passamos, né, fica-se muita coisa também da alegria, né? E a gente, inclusive o Esquadrão da Vida tem um livro que fala muitos contos de coisas engraçadas que aconteceram, né? No meu livro também eu conto coisas do consultório e da minha vida, algumas que aconteceram no Esquadrão. Então eu queria perguntar ao pastor Rui qual aquilo que foi mais engraçado, né? Tem várias coisas, mas praticamente, pastor Rui, 50 anos no Esquadrão, fiquei 32,
por aí, mas então ele tem muito mais coisas. Então escolha uma que você achou assim, mais engraçado, que você vai, oh, rapaz, chegou um sujeito assim e tal. O que você acha que foi o mais engraçado? Olha, todo dia ali a gente tinha momentos que vinham marcar a vida da gente. No caso do Samuel, que você falou, menino que chegou tetraplégico. Eu falei, Deus, esse rapaz precisava de um hospital, de um cuidado médico, da ciência. E aí, a hora que para aquela ambulância, ele desce com aquilo ele desce o Samuel naquela maca. Eu falei, meu Deus, não é uma coisa engraçada, mas é uma coisa marcante. Sim. Que para todos nós ficou claro, lícito, que ali era um lugar de milagre. E milagres acontecia assim o dia todo. Aqui mesmo nessa chácara, descendo a descida que pega o Batalha ali, uma época nós estávamos sem comida. E nós tínhamos orado de manhã para Deus mandar arroz, mandar feijão, mandar essas coisas. E desce um caminhão por esse descidão, a hora que ele fez a curva, na nossa chácara, logo na curva, caiu 2 sacos de arroz. Aí a turma, suviaram tudo, o caminhão foi embora. Aí alguém pegou e falou, vamos deixar aqui, com certeza o rapaz vai voltar, né? Mas não voltou. Aí alguém agradeceu ao Senhor, Senhor, obrigado, porque nós colocamos diante de Ti. E o Senhor usa, né, da maneira que o Senhor quer. Eu sei que o Senhor supriu essa necessidade. Então, Deus nos surpreende, Deus nos abençoa de uma maneira inusitada, da maneira que nós não sabemos. A nossa chácara era vizinho com uma outra chácara que tinha uma plantação de milho, essas coisas. E o outro vizinho, um boi escapou, foi comer o milho da chácara dele. Ele ficou tão bravo que ele deu um tiro no boi. E o boi morreu bem assim na divisa. Aí veio a polícia para ter todos aqueles protocolos. Aí o dono falou assim, olha, nós vamos fazer esses protocolos, se vocês quiserem essa carne aqui para vocês, é só dar mais uma sangrada que o menino saiu pulando. Foi eu que orei, lá na lousa eu pus carne. Nós tínhamos a lousa na sala de aula, então põe os seus pedidos ali. Ele escreveu bem pequenininho, carne. Acho que ele estava ali já fazia um tempo. Ele comia esse artigo de luxo. Meu Deus. Então tem umas coisas que são muito engraçadas e marcaram a gente, né? Maravilha, Rosão. Eu me lembro que nós chegamos a nos reunir para agradecer o pão que não tinha e era só chá de erva cidreira. Sim. Eu trabalhei o dia inteiro carpindo e eu rotava chá de erva cidreira. Hoje eu brinco com a minha esposa, falo, você pode me dar qualquer chá, mas erva cidreira? Erva cidreira não, pelo amor de Deus. Essa não. Eu até aceito da casa dos outros, mas em casa eu evito o cheiro, né? Mas assim, aconteceram coisas milagrosas e também coisas engraçadas demais, né? Eu coloquei no meu livro uma coisa do esquadrão que estava hoje o missionário Márcio da Rocha, né? Nós estávamos fazendo humus e era assim um telhado pequeno, a gente tinha que entrar com a lata cheia de terra, com minhoca e depositar ali. A gente andava meio que agachado, coluna estava doendo aquele dia. E eu, vindo de Belo Horizonte, metrópole, né, trabalhava numa agência de publicidade, escritório, com a mão fina, já estava toda arrebentada a mão, mas estava ali fazendo. E de repente, quando eu entrei, o que eu vejo? Um bicho enorme, quase 1,5 metro, rastejando, e eu saí correndo, gritando, ó, jacaré, 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 o Márcio. Até hoje o Márcio me zoa com isso, né? Era um tiu. Sim. Eu não sabia que era um tiu, pô. Porque tava
Nunca vivi no mato, literalmente, igual eu estava vendo lá. E aquilo pegou, pô, Salviano viu o jacaré aí, né? E era um tiu. E até hoje a gente tem essa amizade com o Márcio, né? Que é o diretor da base de São Paulo da Jocum. Então é isso, nós nos alegramos, nós nos entristecemos, nós perseveramos, né? Com café com sal. Amém. Sal não de salgar, mas sal de salviano, diga-se de passagem, né? E essa história de sal, eu também relatei em alguns momentos, né? Teve o Serginho, que era um monitor, e um dia ele se equivocou e me viu assim próximo às provas que nós tínhamos lá no esquadrão. Eu estava desaperculando as caixinhas de abelha e tal, e ele falou, rapaz, você tá aí, você tira nota boa na prova porque você viu as provas, tinha umas provas velhas. Eu falei, rapaz, que isso? Aí aquilo desceu assim de muita dor, né? Eu fui assim com aquilo durante alguns anos ou meses, não sei. Eu falei, poxa, desconfiou de mim, poxa, eu estudo tanto para isso e tal. Aí passou um tempo, ele precisava visitar os familiares. E aí ele veio para mim e falou assim, Salviano, me empresta seu Walkman que eu vou para Aracaju. A primeira coisa que me veio na mente, falei, pô, você tá de brincadeira comigo. Você praticamente me acusou de alguma coisa que eu nunca fiz. Pensei, aquele pensamento rápido, aquilo veio, mas veio uma voz interna, entrega. E aí eu senti que era o Espírito Santo falando entrega. Eu me lembro assim de enrolar o fio, né, do Walkman. O Walkman era o iPhone 17 era né? O top. Aquilo... Mas eu entreguei e falei, vá. Dentro de mim aquilo começou. Falei, Deus, não tem como não ser o Senhor para falar um negócio desse, né? E esse cara volta, e uma das primeiras pessoas que trouxe esse tal de sal foi ele. Uma maneira carinhosa, sal, ainda estou no sal, e pegou o sal, né? Hoje eu vou em alguns lugares e alguns amigos me chamam de sal. De Salviano, mas o nome é Cláudio Márcio Salviano. Então, diga-se de passagem, café com sal, sal de salviano, não sal de salgar, né? Apesar de que a Bíblia diz, né, para nós sermos sal da terra, porque se ele se tornar insípido, de nada mais vale, né? Deus abençoe, que você possa refletir nesse diálogo e de alguma maneira isso possa servir para a sua vida. Muito obrigado. Suas considerações aí, Ruizão? Você que nos assiste, são histórias que não é imaginárias, mas são realidades que nós vivenciamos, que nós aprendemos e que nós nos esforçamos também para o aprendizado. O caminho, o Senhor diz que é estreito, a porta também é estreita e são poucos que entram por ela. Vai por esta caminhada. Um dia eu fui visitar uma pessoa que estava presa e isso logo depois de um tempo da minha internação, eu já estava trabalhando ali como monitor e essa pessoa ficou assim entusiasmada. Em memória ao Nilson Baiano. Ele, de picado, 2, alguns meses, ele já tinha ficado mais de 10 anos preso. E ele foi uma pessoa que ele abraçou a fé. Ele falou, eu quero porque eu estou vendo na tua vida que Deus fez algo extraordinário, porque eu te conheci e eu sei que um dia eu vou me entregar para o Senhor.
E Nilson, ele se entregou para Deus, viveu uma vida alinhada com a palavra do Senhor. O Senhor o recolheu agora nessa pandemia. E é algo assim que o homem, ele tem necessidade de Deus. É Deus que faz, é Deus que realiza e é Deus que abençoa. Que Deus abençoe tua vida também, em nome de Jesus. Pastor Rui, muito obrigado por sua presença. Foi um prazer enorme poder fazer em vida uma entrevista assim, com uma pessoa tão especial como você. E você, não esqueça, próxima semana tem mais um personagem para falar das boas histórias da vida e para edificar sua vida, tanto bio, psico, social, histórico e espiritualmente.